A gente falou já do Mercosul aqui, a importância que tem de Lula assumir a frente aí, né, ser o interlocutor do Mercosul, sobretudo para ver se consegue finalizar esse acordo com a União Europeia, acordo esse que já vem sendo trabalhado há muito tempo, então já tem mais de década que vem sendo trabalhado esse acordo e que nunca conseguiu se finalizar. O mais próximo que se chegou de finalizar esse acordo do Brasil com a União Europeia foi em 2019, mas infelizmente à época nós estávamos sofrendo muitas intervenções, sobretudo do governo, no controle das questões climáticas, como desmatamento e queimadas, o que terminou fazendo com que a União Europeia se afastasse, né, da vontade de assinar o acordo, de finalizar esse acordo. O retorno de Lula à presidência da República fez a gente pensar, né, que esse acordo será possível, e foi retomada as negociações, porém, há uma forte crítica, sobretudo do governo brasileiro, à forma como a União Europeia quer impor o acordo, principalmente porque uma das questões relevantes nisso é impedir que o Brasil continue fomentando as compras governamentais, ou seja, que o Brasil continue comprando as empresas brasileiras, o que levaria a uma situação de desconforto enorme com o empresariado brasileiro, razão essa que as empresas brasileiras começariam a perder mercado, e o próprio mercado interno. Então, não é muito justo essa percepção da União Europeia de querer coibir o Brasil, primeiro, de tratar com o mercado interno, para depois tratar com o mercado externo. A gente sabe que o processo de industrialização brasileira é um processo que cada vez mais as indústrias brasileiras estão perdendo espaço, estão fechando suas portas, né? Muita gente está preferindo comprar os produtos importados, mas é papel do governo fazer com que a gente tenha uma política de industrialização. Isso porque a gente pode observar que Lula, de ontem para hoje, se reuniu com o Conselho de Industrialização, coisa que a gente não via há muitos anos, ou seja, traz de volta o tema e a preocupação do processo de industrialização brasileiro. Nós sofremos muito durante a pandemia porque nós não tínhamos uma indústria que fosse capaz de produzir gases, de produzir luvas, de produzir seringas. Então, todos os insumos, né, que a gente tinha, a imensa maioria dos insumos médicos hospitalares são importados, né? Você imagina um país que tem um know-how grande, por exemplo, na produção de vacina com a Fiocruz e o Instituto Butantan, não tem um know-how, por exemplo, na produção de seringa, na produção de agulhas, etc. Então, a gente precisa melhorar o nosso parque industrial, aumentar o nosso parque industrial, e para fazer isso a gente precisa de ter uma indústria competitiva. E uma das formas de ter uma indústria competitiva é ter o próprio país comprando o produto da indústria nacional. Então, essa relação com a União Europeia me parece que é uma relação que, se não for repactuada, se não for repensada, isso impediria aí de você ter um processo de se assinar aí de se assinar esse acordo e de se ter aí um acordo do Brasil com a União Europeia em razão desse impasse, né, que termina prevalecendo. E a gente trouxe como tema o processo de investimentos no Brasil. Então, o Banco Central, no seu último relatório, né, disse que os investimentos no Brasil dobraram, sobretudo o investimento no setor produtivo brasileiro, que em 2022 e em 2021, segundo o próprio Banco Central, os investimentos foram de 90,6 bilhões,
volume 95%. Aliás, recentemente o Banco Central disse que os investimentos estrangeiros no Brasil chegam à cifra de 90,6 bilhões, volume 95% superior ao apurado em 2021, que foi de 46,4 bilhões. Com isso, o Brasil alcançou, né, este ano aí o maior valor dos últimos 10 anos, né? Isso é um reflexo de uma política de governo, né? O governo traz esses investimentos, né? É o reflexo da política externa do governo, que vai fora do país, visita o exterior para trazer investimentos, né? O que a gente viu também recentemente, que a Bolsa de Valores brasileira, a nossa Bolsa de Valores, ela também fechou aí 120 mil pontos, coisas que a gente não via há anos. Os dados do relatório, desses relatórios publicados pelo Banco Central, mostraram que os investimentos estrangeiros superou com folga as expectativas das instituições e que esses investimentos ultrapassaram os 80 bilhões de dólares, né? Mas o saldo desses bilhões, né? Que subiu a partir dos 46 bilhões que a gente já tinha falado. Esse forte crescimento percentual se deu quando a gente faz a comparação dos anos anteriores. Então, é importante que a gente diga que o Brasil assume um protagonismo muito grande nesse crescimento, o governo tem assumido esse protagonismo, e um outro elemento que se diz, que a gente mostra, é que hoje, por exemplo, com a proximidade aí da aprovação, tanto do arcabouço fiscal, quanto com as proximidades da aprovação da reforma, a chamada reforma tributária, né? A bolsa disparou, né? E o dólar sofreu uma leve queda, o que é fundamental para o mercado interno brasileiro, porque muito que se compra em dólar, e quando você tem um dólar mais abaixo, você compra mais barato, e aí você também pode vender um produto mais barato, né? É bem lembrado que esse dólar também não pode baixar demais, porque se baixar demais você prejudica as exportações, sobretudo o nosso processo de exportação, e a gente somos exportadores primários, né, de produtos não industrializados, o que leva aí também precisar de um dólar com um preço mais alto para que a gente possa ter melhores resultados na compensação na balança comercial. Então, é uma matemática muito grande fazer isso. Não é uma coisa que se tenha grande facilidade, mas é de fundamental importância. Em 2020, por exemplo, o total de investimentos no Brasil era de 37,79 milhões, né? Então, se a gente comparar 2020 com os resultados atuais, que chegou a 96 bilhões, nós estamos num crescimento de mais de 100% desses valores, desses percentuais, o que mostra aí o Brasil crescendo exponencialmente, sobretudo com a captação de recursos internacional. A partir desse olhar, o Brasil é o 7º país do mundo, né, o 7º destino mais procurado pelos estrangeiros que querem investir, né, e conforme o índice de confiança de investimentos diretos estrangeiros, né, da consultoria internacional Kianei, o Brasil ficou atrás apenas da China, Índia, os Emirados Árabes Unidos, Catar, Tailândia e Arábia Saudita. Ao todo, esse levantamento é um levantamento que analisa a situação
de 20 países, 20 ou 21 países, analisa a situação, aliás, de 25 países, né? Então, entre os 25 países que mais recebem investimentos atualmente no mundo, o Brasil figura aí atualmente na 7ª posição. A gente que tinha caído muito, né? A gente saiu de 6ª economia para 11ª, 12ª economia, 13ª economia nos anos de 2019, 2020, né? E o Brasil agora tenta retomar, né, essas posições e que a gente volta a figurar de novo entre as principais, entre as 10 economias do mundo que a gente tinha saído e que a gente volte lá para a posição de 6ª e de 5ª economia do mundo. Então, isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E aí o protagonismo do Brasil, hoje o Brasil tem uma ferramenta poderosa, um protagonismo forte, que é as soluções, né, para as discussões climáticas, que é o protagonismo do Brasil, com investimentos relacionados às matrizes de energia limpa. A gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande hoje de produção de energia limpa, né? Tanto a energia fotovoltaica como a energia eólica. São duas fontes importantíssimas de energia que traz para o Brasil um potencial enorme, né, de crescimento, sobretudo. E esse crescimento vem acompanhado, sobretudo, da geração de emprego e da melhoria de renda para a classe trabalhadora e, de uma forma geral, para todo o povo, porque quando você gera renda e gera emprego, você tem também toda a economia se movimenta em torno dessa geração de renda e emprego. Recentemente, nós tivemos instalação de uma fábrica de automóveis no polo automobilístico de Camaçari, né? Há 2, 3 dias, a China chega forte na produção de automóvel, vai produzir aí os automóveis elétricos, né? Então, você tendo a produção de energia limpa, sobretudo energia elétrica, né? Energia elétrica, você começa a ter a produção de carro elétrico, daqui a pouco todos nós vamos nos acostumar com você ter fogão elétrico, você tem toda uma estrutura que começa a mudar a matriz, o modal energético do país, o que é de fundamental importância, né, sobretudo para, não só para a economia, mas para as questões que hoje está no topo de toda discussão, que são as questões climáticas, né? Nós tivemos também a inauguração de outro polo industrial no estado de São Paulo, chinês também, né? A China começa a investir forte, volta a investir forte no Brasil, né? Já que o país não está atacando mais de forma ideológica a China, né? E aí a gente teve essa semana também, pensando nesse crescimento do país, nós tivemos também o Brasil aí à frente do Mercosul, né? E uma das falas do presidente Lula foi dizer que temos urgência para o acesso da Bolívia como membro pleno, né? E trabalharei pessoalmente para a sua aprovação no Congresso Brasileiro. Uma outra situação que Lula demonstra que é o foco e o estabelecimento de novos acordos comerciais bilaterais com países como a China, Indonésia, Vietnã e de regiões como América Central e Caribe, e a revisão e o avanço de tratados com o Canadá, com a Coreia do Sul e com Singapura. Então, isso é uma motivação para o crescimento industrial interno, para o crescimento da produção e, com isso, a captação ainda mais e mais de investimentos.